Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Lari Brunon e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, sobre a série do governo que a gente está produzindo nesse canal do Getúlio Vargas. Mas antes, claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, de principalmente acionar o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos, conforme eles forem sendo lançados. Então é isso, o vídeo de hoje é para falar do governo provisório do Getúlio Vargas. Sim, esse governo provisório durou de 1930, assim que ele assumiu, a presidência do Brasil, até 1934. Se você não sabe, como Getúlio Vargas chegou ao poder, mesmo não ganhando as eleições de 1930, sim, nós tivemos um presidente do Brasil que participou das eleições, perdeu e ainda assim se tornou presidente. Quem é ele? Getúlio Vargas. Vou deixar o card aqui em cima, para você conferir, para você saber como que ele chegou no poder. Obviamente, para relembrar, o governo dos 15 anos do Getúlio Vargas é dividido em 3 fases. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, que é o conteúdo desse vídeo. Depois a gente tem um governo constitucionalista, que vai de 1934 até 1937. E por fim a gente tem a terceira fase, do governo do Getúlio Vargas, que se chama Estado Novo, que é o período de autoritarismo desse governo, que vai de 1937 até 1945. Essas 3 fases do governo vão dizer muito sobre a personalidade do Getúlio Vargas, porque ele é um personagem muito único na nossa história, foi um presidente realmente único, ficou 15 anos no poder e não foi à toa. É como eu falo, chegar no poder é fácil, manter-se no poder foi muito difícil. E o governo provisório foi um governo muito conflituoso, cheio de disputas, cheio de conflitos, cheio de conciliações. Então, o Getúlio Vargas que a gente está estudando é um cara extremamente estratégico. Ele sabia muito que aqui no Brasil, funciona a história de troca de favores. Então, se você precisa de ajuda, você precisa ter aliados. Então, você faz uma coisa para mim, eu faço uma coisa para você e assim, a rede política vai se mantendo no poder. Então, para se manter no poder, Getúlio Vargas, uma das primeiras coisas que ele faz, no ano de 1931, foi oferecer cargos públicos. Mas para você oferecer cargos públicos para os seus aliados, esses cargos precisam estar vagos. Então, quando Getúlio Vargas chega ao poder, a primeira coisa que ele faz é demitir todo mundo, principalmente, os presidentes de estados. Sim, na época, lá em 1930, se chamava de presidente de estado o nosso governador que a gente tem. Então, o Getúlio Vargas pensou, presidente, só um, e sou eu. Então, assim, a partir de agora não se chamará mais de presidente de estados, mas sim de interventores. Então, como quem fez o Getúlio Vargas chegar no poder foi principalmente a ala dos militares, ele convidou muitos desses militares que apoiaram a causa dele, tornaram ele presidente para ser interventores no Brasil. Menos a única ala que ele não demitiu foi o de Minas Gerais, porque afinal de contas Minas Gerais que propôs a aliança liberal, convidou João Pessoa, que não deu muito certo, mas Minas Gerais sempre foi um aliado de Getúlio Vargas. Então, de todos que ele demitiu, o de Minas Gerais foi o único que ele não tocou. E a gente vai ver lá na frente que essa história não vai ser muito boa, principalmente para São Paulo, porque Getúlio Vargas vai escolher um interventor para São Paulo que não é de São Paulo, que não representa os privilégios, que não representa as necessidades de São Paulo. Isso vai causar muitos conflitos e até aí uma revolução, que vai ser a Revolução de 1932. Além de demitir os funcionários públicos, trocar os interventores, uma das primeiras coisas que Getúlio Vargas também faz quando chega ao poder é dissolver o Congresso. É isso mesmo, mandou todo mundo embora, fechou o Congresso e a partir de agora quem manda, seria apenas Getúlio Vargas. Olha que coisa, é típico de uma ditadura, porque a primeira coisa que um ditador faz é fechar o Congresso. E mais do que isso, ele cancelou a Constituição que estava vigente até então. Primeiro porque a Constituição que estava em vigor era uma Constituição ultrapassada, ele achava isso e realmente era.
Então, ele achou por bem fechar o Congresso, parou de seguir a Constituição e ficou por isso mesmo durante um bom tempo. Além disso, ele criou também 2 ministérios, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e também o Ministério da Educação e Saúde. Outra medida também, nesse governo provisório, porque se chama provisório porque ele não é constitucional, Afinal de contas, se tudo foi um golpe, se ele não foi eleito democraticamente na época, então era um governo provisório. Então, nesse começo desse governo, Getúlio Vargas estava procurando fazer alianças. Uma dessas alianças que ele também fez nesse governo provisório foi com a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica prometeu apoiar o governo de Vargas se em cada escola que Getúlio Vargas construísse fosse permitido ensinar a religião católica, o ensino religioso. Dentro desse mesmo contexto, dessa aliança, no ano de 1931 também foi inaugurado o Cristo Redentor. Sim, uma das nossas 7 maravilhas do mundo moderno está no nosso Brasil. Você já teve a oportunidade de conhecer? Pois é, vale a pena demais. Então, no ano de 1931, Getúlio Vargas estava na inauguração desse Cristo Redentor, desse símbolo, católico e religioso aqui no Brasil. E claro, a criação do Cristo Redentor não foi uma invenção do Getúlio Vargas, ele apenas inaugurou. E é isso, em menos de um ano, Vargas conseguiu centralizar completamente o poder político nas suas mãos. Vargas estava amando ser presidente do Brasil, principalmente amando o poder que vem com isso, Afinal, ser presidente deve ser uma coisa muito boa. E para isso, ele também viu a necessidade de criar mais um mecanismo de controle, principalmente sobre a classe trabalhadora. O Vargas, ele é muito conhecido, pelos direitos trabalhistas, mas o que ninguém sabe, no caso, o que poucas pessoas sabem, é que Vargas, ao mesmo tempo que ele dava, ele também tirava. Então, por exemplo, esse mecanismo de controle dos trabalhadores era uma forma de impedir greves. Então, assim, ao mesmo tempo que eu dou direito para os trabalhadores, eu proíbo eles de fazer greves. Como isso é possível? Controlando os sindicatos, Então, quem trabalhava para os sindicatos, na realidade, eram funcionários do Estado, eram funcionários do governo do presidente Vargas e impedia, muitas das greves, muitas das reivindicações. Por quê? Para o Vargas não era interessante ter greve, Porque com greve os trabalhadores não vão trabalhar, os trabalhadores não trabalhando, eles não produzem, não produzindo, não tem o lucro, e eu não tenho do lucro, os empresários ficam insatisfeitos. E quem apoia o governo do Vargas? Os empresários, E também a classe trabalhadora. Mas quando afeto, o salário, quando eu afeto o lucro e o dinheiro dessas pessoas que têm dinheiro, tudo torna-se pior e aí é complicado. Então, uma das estratégias que ele teve foi controlar o sindicato e impedir, que os trabalhadores se manifestassem. Já que fazer greve era proibido, a gente vai entender que isso era proibido numa época que era bem complicado. Por quê? As pessoas trabalhavam demais e recebiam pouco. É quase impossível não fazer greve num contexto desse. E piora-se ainda porque em 1931 ainda está no comecinho da crise de 1929. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar bem aqui em cima, que fala sobre essa crise e como essa crise que começou nos Estados Unidos afetou todo mundo, inclusive aqui o nosso café no Brasil. Então, nessa época, os trabalhadores estavam insatisfeitos e não era à toa, Os empresários também estavam insatisfeitos, a economia do Brasil não estava indo bem devido a essa greve. Devido a essa crise. Então, o governo do Vargas tentou, de uma forma mais centralizadora, controlar, e trazer medidas para que essa crise fosse atenuada. E inclusive, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquela curtida aqui embaixo, porque sim, me ajuda muito. E para quem não sabe, uma das justificativas para a crise de 1929
foi culpar, né, o liberalismo. Por quê? No liberalismo a economia corria frouxa, né, sem regulamentação. É por isso que muitos governos passaram a existir nessa época, governos mais centralizadores, mais autoritários, como governos fascistas e nazistas. Então Getúlio Vargas aqui no Brasil, ele só foi mais um desses personagens, né, também autoritários, centralizadores, que vão surgir nesse contexto de crise do liberalismo. E uma das medidas, né, para contornar a nossa crise, né, econômica aqui no Brasil foi a queima do café. Sim, a gente queimou cerca de 78 milhões de sacos de café. Há quem diga, né, que esse tanto de café que foi queimado daria, né, para as pessoas tomarem café no mundo inteiro por 3 dias, por 3 anos seguidos, de tanto café que foi queimado. Mas qual foi o objetivo, né, de queimar o café? Por quê? Os Estados Unidos era o nosso comprador de café mais fiel, mas com a crise de 1929, os Estados Unidos quebrou e aí parou de consumir o café brasileiro, e aí a gente continuou produzindo e pouca gente comprando. Então essa estratégia do governo foi de comprar, né, os cafés, né, dos produtores e queimar, porque assim, né, eu consigo balancear aquela questão da oferta e da procura. Essa medida funcionou porque a gente conseguiu contornar muito da crise econômica que o Brasil estava vivendo na época. Para vocês verem, né, que o ano de 1931 não foi fácil para o presidente, ele teve que conciliar aí muitas coisas. Mas o ano de 1932 vai ser mais tenso ainda. Por quê? No ano de 1932 a gente vai ter o que a gente chama de Revolução Constitucionalista. O que foi essa Revolução Constitucionalista, que todo mundo até acha meio estranha essa palavra revolução, se foi um conflito, né? Mas a gente vai ver que os paulistas, né, eles se sentiram muito prejudicados, muito ameaçados, muito desprestigiados quando Vargas chegou ao poder em 1930. Porque eu não sei se vocês se lembram, né, mas o governo de Vargas retirou Washington Luiz do poder, né? Depois o Washington Luiz. E quem era para substituir, né, Washington Luiz, que ganhou as eleições, era um representante de São Paulo. Quando Getúlio Vargas toma o poder, né, São Paulo sai perdendo. E conforme Vargas chega ao poder e se mantém no poder, né, nesse primeiro ano de governo, ele meio que não tá nem aí pro povo de São Paulo. Isso faz com que São Paulo crie mais ranço e mais ódio, né, ao governo de Vargas, fala que foi golpe, faz manifestação, vai nas ruas, reclama do interventor que eles têm, né, porque o Vargas não bastou tomar o poder, como colocou interventores que não eram paulistas para governar São Paulo. São Paulo que era, né, na época, a maior economia do Brasil, né? Era o centro econômico maior que a gente tinha. Então, Vargas, ele não conciliou nesse primeiro momento os interesses entre o governo dele e São Paulo e deixou meio que para lá. O problema é que o para lá deu no resultado, e o resultado foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que tinha por objetivo retirar o Vargas do poder. E é o que eu falo, gente, quem tem os seus privilégios ameaçados, principalmente uma elite que era São Paulo, que vinha de uma tradição ali do café com leite, né, de uma tradição oligárquica que estava sempre no poder, e agora vem um cara lá do Rio Grande do Sul e muda tudo, se sente prejudicado. Até eu ia me sentir prejudicado se fosse São Paulo. Então São Paulo começou a pressionar, né, os interventores, a encher o saco dos interventores. Esses interventores começaram, né, a sair, desistiram, falaram assim, não aguento mais cuidar de São Paulo. E aí vinha um interventor atrás do outro. São Paulo percebeu que eles tinham força, né, para se manter ali, para fazer uma luta contra o governo do Vargas, e seguiram adiante num projeto de resistência. Formaram, inclusive, né, a Frente Única Paulista, em que inimigos, que eram inimigos em São Paulo, resolveram até unir as forças, né? Falaram assim, não, as coisas estão ruins pra gente, vamos se unir. Formaram, né, essa Frente Única Paulista e decidiram ir para frente do governo do Getúlio Vargas. Vargas tentando, né, solucionar, né, essas pressões e sanar um pouco dessas pressões paulistas, resolveu aprovar o Código Eleitoral, único até então no Brasil. E mais do que isso, também permitiu, né, que mulheres votassem, o sufrágio feminino. Claro, né?
o nosso voto feminino foi uma conquista nossa, mas obviamente também foi mérito, né, do Getúlio Vargas, porque foi ele lá que aprovou essa lei e finalmente, né, poderíamos participar do processo eleitoral. Só em 1900, né, nas eleições mais à frente, mas só no ano de 1932 a gente passou a ter o direito de votar. Olha que coisa, né? Olha o tanto de tempo que o Brasil já é composto, já se formou, e olha só quanto tempo depois a gente passou a ter o direito de escolher os nossos representantes. As pressões paulistas não cessam por aí, né? Eles continuaram pressionando o governo do Vargas e a gente vai ter uma arte dessa luta, né? Que vão ser a morte de 4 estudantes, que vão ser o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que vão formar aquela sigla famosa, né? MMDC. Esses 4 jovens são mortos, né? Nesse conflito entre o exército paulista e o exército do Vargas, e isso daí não vai dar muito bom. Vocês vão ver por quê. E no dia 9 de julho de 1932, né, começa assim, oficialmente essa Revolução Constitucionalista, que foi a briga de São Paulo versus os varguistas. E olha que curioso, né? O total, né, de exército do povo de São Paulo eram 8.000 soldados, quase 9.000 soldados, enquanto, né, do estado do Vargas eram mais de 20.000 soldados. Então imagina que é 8.000 soldados contra 20.000. Né? Não é uma luta muito de pé, né? Não é uma luta muito de igualdade. Mas esse conflito aí durou cerca de 3 meses, ou seja, o povo de São Paulo conseguiu até, né, segurar por muito tempo essa briga. Mas depois de 3 meses, essa revolta e esse conflito vai ser retido, né, vai ser finalizado. Inclusive, né, durante esse conflito entre paulistas, né, e São Paulo, existiu-se, né, a invenção da matraca. Vocês já ouviram falar o que é uma matraca? Principalmente, né, que tem aquela brincadeira, né, cala a boca, matraca, ou fala igual uma matraca. O que era isso, né? E foi inventada em 1932. Era uma máquina, né, que simulava tiros, né, que simulavam metralhadoras. Então, como o exército de São Paulo era menor e o do estado de Vargas era maior, isso foi uma estratégia para que os soldados de Vargas, né, jurassem que estavam tendo tiros, metralhadoras, quando na realidade era só o som de uma matraca. Olha que legal, né? Os paulistas acabam perdendo nessa brincadeira, mas Vargas não considera isso também uma vitória. Ele, quando termina, né, esses 3 meses de conflito, ele começa a propor algumas conciliações com São Paulo. A primeira medida que ele toma é finalmente, né, eleger um interventor que fosse de São Paulo, que fosse do agrado de São Paulo. Primeiro, né, que São Paulo era uma das maiores a maior economia da época, então era necessário ter uma aliança com o povo de São Paulo também. E São Paulo corre atrás, né, disso. Outra coisa, vários acordos econômicos são feitos, né, entre o governo de Vargas e os paulistas, sem falar que Vargas também prometeu uma nova Constituição de 1934, que era o que tantos paulistas queriam, né, que prometesse que haveria eleição. E assim a gente vai, né, entender um pouco mais sobre essa Constituição de 1934, que significou, né, para a época um avanço muito grande que até então a gente não tinha. E assim a gente chega, né, na Constituição de 1934, única até então. Uma das coisas, né, que estavam elencadas nessa Constituição de 1934 era que a República seria presidencialista e que teriam apenas 4 anos de mandato sem ter, né, direito à reeleição. A separação, né, entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, também é reafirmado nessa Constituição de 1934, assim como o Código Eleitoral, né, de 1932 também é afirmado, né, nessa Constituição. Vai prever, né, o voto secreto, a justiça eleitoral que não tinha até então, né, para justamente evitar as fraudes das eleições que a gente tinha, né, nas oligarquias. Também, né, a reafirmação do voto feminino e o sufrágio, né, universal. Menos os analfabetos, eles continuaram, né, sem o direito a votar, tá bom?
Sobre a legislação trabalhista, essa Constituição de 1934 também vai reafirmar alguns direitos que até então não se tinha. A instituição, né, do salário mínimo, a regulamentação do trabalho feminino e infantil. Então, adolescentes menores de 14 anos não poderiam mais trabalhar, então o trabalho infantil ficou proibido, né? Mulheres, né, poderiam trabalhar, mas desde que fosse regulamentado, no máximo, né, 8 horas de trabalho diário, sem falar que também, né, eles tinham direito a descansos semanais remunerados e caso, né, a pessoa fosse demitida, ela também teria direito à indenização. Então, todos esses direitos que até hoje a gente tem, né, como trabalhar 8 horas, ter uma carga, trabalhar 8 horas por semana, ter direito ao final de semana, que alguns, né, podem ter, né, outros trabalham final de semana, mas remunerados. Então, todo mundo tem direito a descanso semanal remunerado. Até então, não tinha nada disso. Férias anuais, todo trabalhador tem direito a férias anuais, e isso tudo foi regulamentado, né, nessa Constituição de 1934. Ó como é que ela não foi importante, não é mesmo? Um detalhe, né, sobre essa Constituição de 1934. As eleições de 1934, elas seriam indiretas. Tudo bem, a Constituição de 1934 prometia que a próxima eleição seria direta, né, que haveria eleições diretas, mas não a de 34. A de 34, né, seria de forma indireta. O que é uma eleição indireta, né? Só, né, a galera ali da Assembleia, né, que elegeria o próximo presidente, não seria a população, por isso que é indireta, né? E Getúlio Vargas, né, ganha, né, nessas eleições indiretas, o que é óbvio, porque ele tinha muitas alianças com todo mundo, com todos os interventores, agora com São Paulo. Então a casinha dele estava toda organizada. Então essa Constituição de 1934 reafirmou que Getúlio Vargas continuaria no poder de formas indiretas e também garantiu que a próxima eleição que tivesse seria direta e aí a população poderia finalmente participar das decisões políticas, porque até então, né, eles são meio que deixados de lado nesse novo governo aí. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje sobre o governo provisório do Getúlio Vargas. O próximo vídeo dessa série vai ser sobre o governo constitucionalista, porque afinal de contas, até então, o Vargas estava seguindo a sua própria lei, já que ele fechou o Congresso, mandava nele mesmo, criava suas próprias leis. Agora não, no governo constitucionalista ele foi eleito agora, finalmente ganhou as eleições de maneira correta, seguiu lá os parâmetros, mesmo que tenha sido indireto, né? Mas ganhou e se tornou democraticamente eleito ali, né? Pela uma pequena cúpula. E aí então a gente começa agora o governo que a gente chama de governo provisório, que a gente chama de governo constitucionalista, que vai durar de 1934 até 1937. Mas isso é história para o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, né, de se inscrever nesse canal. E mais do que se inscrever nesse canal, deixar aquele like, acionar o sininho e, claro, né, divulgar esse vídeo para outras pessoas que estão estudando história ou que gostam de história ou que você quer me apresentar para eles, né? Ó lá, minha professora que dá aula de história, ó como aquela aula de história legal, assiste lá. Então, assim, quanto mais vocês indicam o meu conteúdo, mais o canal cresce e logo eu fico mais feliz. Porque é isso, gente, valorizem o meu trabalho que eu faço, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, @LariBrunon. Estou sempre lá, né, dando dicas da minha vida, dicas de história também. E aqui nesse canal, gente, tem muito conteúdo, não só de história, como também de viagens, né, de um projeto que eu tenho, né, que é Turistando em Brasília, vlogs pessoais, tem um monte de coisa. Aproveita aí e confere os outros vídeos que eu tenho nesse canal também.